História dos tempos bíblicos. Herodes o Grande. No começo, os asmoneus continuaram com o sumo sacerdócio e o poder político sujeitos a Roma. Herodes, que inesperadamente subiu ao poder em 37 a.C., nem mesmo pertencia à raça judaica. Era edomita. General experiente, foi escolhido por Roma como rei dos judeus, porém sujeito em última instância à autoridade romana. Precisou primeiro conquistar seu próprio império, para depois reinar com pulso forte e com sucesso. Herodes foi especialmente habilidoso ao tratar com os romanos. Muitos de seus atos não agradavam aos judeus, contudo, tornou-se popular. Embora haja se esforçado para ganhar a aprovação dos judeus, inclusive com obras magníficas, como a reconstrução do templo, o qual se concluiu bem depois de sua morte. Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 20. Herodes suspeitava de qualquer possível rival, eliminando-o sem piedade. Sua crueldade é retratada no relato das medidas tomadas em Belém. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 16 a 18. Herodes morreu no ano 4 a.C. A história do Natal coloca o nascimento de Jesus um pouco antes da morte de Herodes. Evangelho de Mateus, capítulo 2. E desse modo, o início da era cristã é pelo menos 4 anos anterior à nossa data tradicional. Com sua morte, o reino de Herodes foi dividido. Arquelau, seu filho mais velho, governou a Judéia. A Galiléia ficou com Herodes Antipas, um filho mais jovem. O que explica o motivo de a família sagrada ter deixado a Judéia e se estabelecido em Nazaré. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 21 a 23. Antipas ainda era rei da Galiléia durante o ministério de Jesus e de João Batista, a quem mandou executar. Antipas era um governador competente, mas Arquelau se indispôs tanto com seus súditos judeus que os romanos o depuseram de seu cargo no ano 6 depois de Cristo. O imperador romano passou a nomear administradores romanos para governar a Judéia. Pôncio Pilatos foi o governador da Judéia, de 26 a 36 depois de Cristo. Herodes o Grande era ao menos meio judeu. Tal coisa não sucedia com os governantes romanos. Assim, muitos judeus da Judéia não aceitavam o regime estrangeiro. Uma revolta estourou logo no início da administração romana direta, quando se realizou o censo com vistas à taxação de impostos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 37. A primeira de muitas revoltas. Com poucas exceções, faltava aos governantes romanos habilidade e diplomacia. E o descontentamento dos judeus, violento por vezes, marcou os anos do primeiro século. Foi bastante significativa a pergunta sobre impostos que os inimigos de Jesus lhe fizeram. Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Continuará.